Artemisa Entrevista. Nós vamos conversar agora em nosso programa com a doutora Luísa Cristina Frinchheisen, né? Ela que é coordenadora da Câmara Criminal, subprocuradora-geral da República, e nós vamos falar sobre o trabalho escravo moderno. Boa tarde, doutora Luísa. Boa tarde, ouvinte. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutora? Obrigada. Nós vamos falar sobre o trabalho escravo. Onde mais acontece o trabalho escravo no Brasil, doutora? Olha, essa questão ela precisa ser desmistificada um pouco, porque as pessoas tendem a achar que o trabalho escravo ela acontece mais em áreas rurais, em áreas mais longínquas do país, e isso não é verdade. Nós temos tanto trabalho moderno, trabalho escravo moderno em áreas rurais no norte do país, mas nós também temos problemas de trabalho escravo urbano em confecções em São Paulo, em áreas rurais do Paraná, em áreas rurais de Minas Gerais, em áreas urbanas do Rio de Janeiro. Então, nós temos várias formas de trabalho escravo moderno em várias regiões do nosso país, infelizmente. E por que é chamado trabalho escravo moderno, doutora? Porque, veja, o trabalho escravo tradicional, que a gente tem ideia, é aquela pessoa que não teria, que existiria no país o Estatuto da Escravidão e que determinadas pessoas não teriam direitos e não poderiam ter a liberdade de ir e vir. O trabalho escravo moderno, ele é mais sutil, ou seja, ele vai ter um lugar onde as pessoas vão ter situações degradantes, por exemplo, num lugar de área rural, onde a pessoa não tem lugares para dormir, não tem lugares para se alimentar, onde não há água potável, onde não há lugares para suas necessidades fisiológicas, e ele fica muitas vezes impedido de se locomover até determinada região, porque a fazenda ou o lugar é muito longínquo e sem dinheiro, com os seus documentos retidos, fica muito difícil de se mover. Já numa área urbana, por exemplo, você pode ter uma questão das confecções envolvendo estrangeiros, e esses estrangeiros não se comunicam, não sabem se comunicar em português, muitas vezes ficam seus passaportes retidos, têm medo também de serem expulsos, trabalham 16, 17 horas e não são remunerados, têm que dormir em seus trabalhos em condições extremamente inadequadas. Então tudo isso caracteriza situações do que a gente considera o trabalho escravo moderno. Como é que vocês detectam isso, principalmente esse trabalho na área urbana? Então, na verdade é o seguinte, normalmente há uma parceria com os auditores do trabalho e existe um trabalho que é feito pelo Ministério do Trabalho. Os auditores fazem fiscalizações, recebem denúncias. Muitas vezes essas, por exemplo, existem famílias de chineses dentro de áreas comerciais. E as pessoas percebem que aquelas pessoas ficam escondidas dentro de uma padaria, dentro de um comércio, e podem fazer denúncias, né? E aí fazem denúncias normalmente ou à Polícia Federal ou ao Ministério do Trabalho, né? E os auditores do trabalho fazem inspeções. Por outro lado, existem também inspeções em áreas mais afastadas, de mais difícil chegada, às vezes no norte do país, ou mesmo no centro-oeste, que aí se usa o elemento surpresa e a partir de denúncia se faz uma atividade de inteligência para ver se aquela denúncia realmente tem razão de ser. Muitas vezes a questão do trabalho escravo está ligado, por exemplo, ao desmatamento ilegal, está ligado ao garimpo ilegal. A gente teve um caso no Amapá que havia um conjunto de crimes que iam desde o trabalho escravo até crimes ambientais. Então, depende das situações, mas nas cidades acontece muito essa questão de denúncias, né, para que seja verificado, e em outros lugares também uma fiscalização de rotina diuturna do Ministério do Trabalho, dos auditores do trabalho, né? Doutora, a gente sabe que na área rural, né, muitas vezes vocês resgatam um grupo especial de fiscalização móvel, né? Muitas vezes resgata um trabalhador e quando vocês vão lá 1 mês, 2 meses depois, em outro local próximo, vocês encontram o mesmo trabalhador. Isso acontecia, não é? Ainda acontece? Não, isso aí é o seguinte, eu acho que isso tende a acontecer cada vez menos à medida em que o próprio trabalhador tem a noção dos seus direitos. Eu acho que é importante esse trabalho de resgate, ele é feito também, participa da Defensoria, porque aí tem o Ministério Público do Trabalho também, né? Às vezes a Defensoria Pública, porque muitas vezes, por exemplo, você tem que dar a carteira de trabalho, registrar e explicitar para a pessoa que aquele trabalho, para que a pessoa não se deixe enganar novamente, né? Naquele sentido de que não aceite um trabalho que
que está dizendo mundos e fundos, e que a pessoa não sabe quem é, não sabe quem o está procurando, ou aquela pessoa que está empregando não diga exatamente onde é a propriedade, qual é o valor do salário, que não registre na carteira antes dele ir. E isso é importante a pessoa ter conhecimento. Mas também é importante que nos lugares onde isso acontece, existam outras formas de geração de renda. Então, existe também um trabalho do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho para que aquelas condições econômicas não possam ser superadas, porque senão a pessoa acaba caindo na mesma situação por uma vulnerabilidade econômica. E isso hoje tem que ser feito tanto com brasileiros quanto com estrangeiros, né? Porque a gente está tendo aí, porque aí essa questão dos estrangeiros ela vai variar muito em função do atrativo do nosso país, mas também da situação do país de origem, né? Sim. Que pode estar, a gente hoje a gente já teve uma situação grande com os haitianos, né, de vinda para o Brasil, mas hoje a gente está com uma vinda para o Brasil enorme de venezuelanos entrando por Roraima, né? Agora, doutor, isso acontece também na área urbana? De vocês verem as pessoas por falta de condições de trabalho? Olha, né? Aí depende. Quando o Brasil, a situação do Brasil está muito atraente, quer dizer, o que vai acontecer? Eu acho que tem vários estágios. Eu acho, por exemplo, a comunidade boliviana em São Paulo é uma comunidade enorme, ela é muito organizada. Então, hoje em dia, quer dizer, não é que não vão existir situações de trabalho escravo, claro que existem, mas as pessoas já têm uma informação melhor. Então, a gente tem uma grande comunidade boliviana em São Paulo, mas não quer dizer necessariamente que as pessoas vão ser todas trabalhadoras. Não é isso, é que a nossa situação econômica os atrai, né? Ou porque vem com a família, vem em melhores condições, então, no caso de São Paulo. Em outros estados, a gente vai ter uma outra atratividade. Então, depende. Às vezes, a situação do país não está tão ruim, mas o nosso país atrai pela indústria, pelo comércio, pela prestação de serviços. Então, isso depende muito. Agora, uma situação hoje que a gente tem realmente bem complexa, que tem a ver com a situação de origem do país, é a Venezuela, né? Que a gente tem uma quantidade enorme de venezuelanos no norte do nosso país. Agora, em relação à condenação, né, dos fazendeiros, de pessoas, né, empresários que contratam essas pessoas e depois tratam. Como é que é essa situação no Brasil? Então, a questão da ação penal, né, a ação penal do trabalho escravo, a gente está monitorando essas ações, a gente tem, passa por um convencimento do judiciário que aquelas situações degradantes não são comuns, não são normais, que não é porque a pessoa está dentro de uma fazenda, numa área mais longe do mais capitais, que é normal que a pessoa passe necessidade. Não é normal, porque muitas vezes tem uma fazenda uma do lado da outra, e isso não é comum. Inclusive, isso prejudica até o nosso país, porque as nossas mercadorias, por exemplo, a questão da carne ou outras, não vão ser compradas pelo exterior, porque isso é importante. E a gente tem agora essa condenação, ela passa, o processo penal é um processo lento e ela vai sofrer, então, as dificuldades de uma ação penal, como toda ação penal. Agora, a gente acredita que a execução da pena depois do segundo grau é uma coisa que aproveita também as ações penais de trabalho escravo, ou seja, que é possível ter um sentimento, uma punição maior, até porque muitas das penas não vão ser de restritivas de liberdade, pode ser restritiva de liberdade, mas não em regime fechado, ou restritivas de direito. Mas é importante que o processo penal tenha uma eficiência com as condenações. Mas esse é um momento que a gente não vai dizer que é tudo, a gente tem que ter um convencimento do Poder Judiciário de que existem essas condições degradantes de trabalho, que existe o trabalho escravo moderno e que isso merece a condenação penal. Doutora Luísa, eu quero agradecer, então, muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa. Eu espero contar outras vezes com a senhora aqui no nosso programa, tá certo? Tá certo. Muito obrigada aí pelo convite. Obrigada. Pela atenção. Uma boa tarde. Até logo. Tchau, tchau.